Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero convidar você a entrar comigo em um momento de oração e reflexão profunda sobre algo que todos nós, em algum ponto da vida, enfrentamos: o deserto. O deserto não é apenas um lugar físico. Ele é espiritual, emocional, mental. É aquele tempo em que a alma sente sede, em que o coração parece pesado, em que as respostas de Deus parecem demorar a chegar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez tenha acordado cansado, sem forças para continuar, sem ânimo para acreditar. Mas receba esta verdade: o deserto não é o fim. O deserto é parte da preparação. E nele, Deus revela o seu cuidado e o seu poder. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes disse a si mesmo que não aguentaria mais um dia sequer? É exatamente nesse ponto, no limite da exaustão, que o Senhor se revela. A palavra em Isaías 40 nos lembra que até os jovens se cansam e os fortes tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é promessa viva para você hoje. Mesmo no deserto, existe renovo. O salmista declarou no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar, existe um abrigo seguro para a sua vida. O Senhor não abandona seus filhos no meio da caminhada. Pelo contrário, é no deserto que Ele mais se aproxima, porque sabe que é ali que você mais precisa dele. Pense no povo de Israel. Durante 40 anos, eles caminharam em um lugar seco, sem garantias, sem certezas humanas. Mas a cada manhã havia maná. A cada noite havia proteção. Deus nunca deixou faltar o essencial. E talvez seja essa a lição que Ele está tentando ensinar a você: que mesmo quando não há abundância, existe provisão. Mesmo quando não há conforto, existe sustento. O deserto não é sobre falta, é sobre confiança. Talvez hoje o que mais pesa em você não seja a falta de dinheiro, mas a falta de paz. Não seja a escassez de recursos, mas o silêncio de Deus. Esse silêncio dói, eu sei. Ele parece vazio, parece abandono. Mas escute, o silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele está trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver. O deserto é o lugar onde Deus aprofunda as raízes da sua fé. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por cada pessoa que escuta esta mensagem. Para aquele que sente que as forças acabaram, derrama um sopro de vida. Para quem pensa em desistir, derrama coragem. Para quem sente que a caminhada está longa demais, renova o fôlego. Mostra, Senhor, que o deserto não é sentença de morte, mas escola de perseverança. Querido irmão, querida irmã, não despreze o que você está vivendo. O deserto é o lugar em que aprendemos a depender unicamente de Deus. Quando tudo nos falta, Ele se torna tudo. Quando ninguém nos entende, Ele se revela como Pai amoroso. Quando a estrada é longa, Ele se torna o sustento diário. Se você está em um deserto, saiba, a propósito, no que parece vazio, e talvez você se pergunte: por que Deus me trouxe até aqui? Por que estou passando por isso? A resposta é clara: porque existe algo em você que só pode nascer no deserto. É ali que o orgulho é quebrado, que a confiança é testada, que a fé é purificada. É no lugar onde não há nada que você descobre que Deus é tudo. Espírito Santo, cobre com a tua presença cada coração abatido. Visita agora aqueles que estão cansados de esperar, que já tentaram tantas vezes e não viram resultado. Derrama paz, derrama esperança, derrama renovo. Que cada lágrima caída seja recolhida como semente, que cada noite escura se transforme em manhã de vitória. Amado ouvinte, levante sua cabeça, respire fundo,
declare em voz baixa: eu não desisto. Eu creio que o Senhor está comigo até no deserto. Essa simples declaração é uma chave espiritual. É ela que abre o céu sobre a sua vida. O deserto não é eterno. Ele tem começo, meio e fim. E quem atravessa perseverando, descobre que do outro lado existe terra prometida, existe promessa cumprida, existe milagre reservado. Receba essa verdade. O deserto não é a sua morada final. É apenas o caminho que leva ao cumprimento do que Deus já preparou para você. Amados irmãos, depois de compreender que o deserto não é abandono, mas cenário de transformação, precisamos olhar para outra promessa poderosa da palavra. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, declarou: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmo 34, 8, 10. Veja que verdade maravilhosa. Até o que parece mais forte, como o leão, pode sentir fraqueza. Até aquele que aparenta não precisar de nada, pode experimentar necessidade. Mas o Senhor garante que aquele que o busca não terá falta do que é essencial. Isso não significa luxo ou abundância material em todo o tempo. Significa que você nunca ficará sem o que realmente precisa para viver e permanecer de pé. Talvez você esteja pensando: mas eu tenho sentido falta de recursos, de oportunidades, de respostas, de paz. Entenda, a promessa não é que você terá tudo o que deseja, mas sim tudo o que é necessário. E muitas vezes, no meio do deserto, nós confundimos desejo com necessidade. Queremos atalhos, queremos facilidades, queremos soluções imediatas, mas o Senhor, em sua sabedoria, nos entrega aquilo que sustenta, aquilo que fortalece, aquilo que constrói caráter e fé. Pense no maná novamente. O povo não recebia para estocar, não acumulava para o futuro. Deus dava a porção diária, suficiente para cada dia. Assim também é com você. Hoje, Ele garante a força de hoje. Amanhã, Ele proverá a de amanhã. Essa é a essência do Salmo 34. Não se trata de acúmulo, mas de confiança diária. Espírito Santo, neste momento eu oro por todos os que estão em falta. Aqueles que não sabem como pagar as contas deste mês, que se preocupam com o pão da mesa, com a saúde dos filhos, com as necessidades básicas do lar. Eu clamo, Senhor, que a tua promessa se cumpra agora. Que nenhum dos teus filhos passe falta daquilo que é essencial. Que portas se abram, que recursos cheguem, que oportunidades surjam. Mas eu oro também por aqueles que não sofrem falta material, mas vivem em falta espiritual. Pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz, que têm casa, mas não têm lar, que têm amigos, mas se sentem sozinhos, que têm rotina, mas não têm propósito. Espírito Santo, mostra que a provisão do Senhor vai além do que os olhos podem ver. Amado irmão, amada irmã, o Salmo 34 é um convite. O Senhor não diz apenas para crer, Ele diz: provai e vede. Isso significa experimentar. Significa dar um passo de fé, ainda que pequeno, e perceber que a bondade de Deus se manifesta. Talvez você precise dar esse passo hoje, entregar uma preocupação, confiar um problema, abrir mão de um peso que está tentando carregar sozinho. Quando você busca o Senhor, Ele não apenas resolve situações, Ele muda a sua percepção. Ele tira o foco da falta e coloca o olhar na fidelidade. Ele mostra que até no pouco existe cuidado, que até na escassez existe milagre. Lembre-se, Jesus multiplicou pães e peixes não no meio da abundância, mas na falta. E ainda assim, todos comeram e se saciaram. Espírito Santo, fortalece o coração de quem me ouve. Ensina a confiar na tua provisão diária. Liberta da ansiedade pelo amanhã. Mostra que cada dia traz consigo a porção exata de graça.
Derrama fé para que cada um aqui diga: hoje eu confio, hoje eu provo e vejo que o Senhor é bom. Meu irmão, minha irmã, se você tem sentido falta em alguma área da vida, receba esta palavra: busque ao Senhor, porque Ele é fonte inesgotável. O mundo pode falhar, pessoas podem falhar, até o que é forte pode se fragilizar. Mas Deus não falha. Os que o buscam não terão falta do que é essencial. Então, mesmo no deserto, continue confiando. Mesmo na escassez, continue buscando. Mesmo na dúvida, continue perseverando. Porque a promessa não é frágil, é eterna. Os que se refugiam no Senhor são sustentados pela sua fidelidade. Amados irmãos e irmãs, até aqui aprendemos que o deserto não é abandono, mas cenário de preparação, e que os que buscam o Senhor não têm falta do que é essencial. Agora a palavra nos conduz a mais um passo da caminhada: aprender a esperar. O salmista, em meio a lutas e batalhas, declarou com firmeza: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Veja a força dessa declaração. Davi não disse: talvez eu veja. Ele disse: eu creio que verei. A fé verdadeira antecipa o milagre. A fé não é cega. Ela enxerga antes que os olhos vejam. Por isso, ele pôde afirmar que veria a bondade de Deus ainda nesta vida. E é essa certeza que o Espírito Santo quer plantar hoje no seu coração. Esperar não é cruzar os braços. Esperar não é desistir disfarçadamente. Esperar é postura ativa de confiança. É levantar-se a cada manhã e dizer: eu ainda creio, eu ainda confio, eu ainda espero. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, a alma responde com esperança. Talvez você esteja aguardando uma cura, uma porta de emprego, a restauração de um relacionamento, a salvação de alguém da sua família. Talvez já tenha esperado por tanto tempo que se pergunta se ainda vale a pena. Escute, vale a pena sim, porque quem prometeu é fiel para cumprir. O Senhor não mente, não atrasa, não falha. Ele trabalha em silêncio e quando menos esperamos, a promessa se cumpre. Espírito Santo, neste momento eu oro por aqueles que estão cansados de esperar, por quem já chorou tantas noites e se perguntou quando a resposta virá. Eu clamo, Senhor, fortalece este coração, derrama ânimo novo, renova a chama da esperança. Que essa pessoa não desista um passo antes da vitória, não abandone a fé na beira do milagre. Amados, reparem no conselho do salmista: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Isso significa que a espera exige coragem. Não é fácil, não é confortável, mas é justamente na espera que o caráter é forjado, que a fé é lapidada, que a esperança é consolidada. Pense na mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Ela esperou tanto tempo por uma resposta que parecia impossível, mas um dia ela decidiu perseverar. Tocou nas vestes de Jesus e foi curada instantaneamente. 12 anos de espera terminaram em um segundo de milagre. Isso mostra que a espera nunca é em vão. Enquanto você aguarda, Deus prepara o cenário, ajusta as circunstâncias e fortalece o seu coração para receber a promessa. Espírito Santo, eu declaro sobre cada vida que escuta esta oração: coragem. Derrama força onde havia medo, derrama esperança onde havia desânimo, derrama paz onde havia ansiedade. Ensina-nos a esperar não com lamentos, mas com louvor. Não com angústia, mas com confiança. Que cada coração aqui presente se torne firme, inabalável, cheio da certeza de que verá a bondade do Senhor. Querido irmão, querida irmã, não permita que o inimigo roube a sua esperança. Ele vai tentar sussurrar que nada vai mudar, que a promessa não vai se cumprir, que o deserto nunca vai acabar.
Mas lembre-se, a palavra diz que você verá a bondade do Senhor. Isso não é opinião, é promessa. E promessa de Deus não caduca, não expira, não se perde. Então, levante-se hoje com coragem. Espere, sim, mas espere com ânimo. Espere com fé. Espere declarando que a vitória já está a caminho. Espere acreditando que a bondade do Senhor vai se manifestar na sua vida de forma tão clara que até os que duvidaram terão que reconhecer. Foi Deus quem fez. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao ponto final desta jornada de oração e reflexão. Falamos sobre o deserto, sobre a provisão do Senhor, sobre a espera com coragem. E agora o Espírito Santo nos conduz a um fundamento essencial para que tudo isso se torne realidade na sua vida: a constância. O Salmo 1 declara: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que a bênção não vem do acaso, a bênção vem da constância. Assim como uma árvore não dá fruto da noite para o dia, mas cresce aos poucos, lança raízes profundas, resiste ao sol, à chuva, ao vento, assim também é o justo. Ele não vive de emoções passageiras, mas de princípios firmes. Ele não depende do que sente, mas do que crê. Ele não se abala diante do vento, porque está enraizado na palavra. Talvez você esteja se perguntando: por que ainda não colhi frutos? Por que ainda não vi as promessas se cumprirem? O Salmo 1 responde: porque existe uma estação certa. O fruto não nasce fora do tempo. O segredo não é acelerar o processo, é permanecer firme até o tempo da colheita. O justo floresce não porque apressa as coisas, mas porque permanece enraizado junto às águas. Espírito Santo, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e se sente tentada a desistir. Derrama sobre ela perseverança. Ensina a esperar o tempo certo. Dá raízes profundas para que o vento da dúvida não arranque a fé. Fortalece as mãos cansadas. Firma os pés vacilantes. Renova o coração abatido. Que cada um aqui seja como árvore plantada junto a ribeiros, recebendo alimento constante mesmo em tempos de seca. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo a você hoje: não pare, não abandone a caminhada no meio do processo. Não troque a promessa pelo alívio momentâneo. Não entregue o futuro eterno por causa de uma dor passageira. Permaneça, porque o fruto vem. A estação da colheita chega. A vitória é certa. Para aqueles que não desistem, o Salmo 1 nos ensina que o segredo é onde colocamos nossas raízes. Se suas raízes estão fincadas apenas em pessoas, em circunstâncias ou em sentimentos, facilmente você será abalado. Mas se suas raízes estão na palavra, nada poderá arrancar você da presença de Deus. Espírito Santo, sela esta palavra no coração de cada ouvinte. Transforma esta reflexão em prática diária. Que cada vida aqui seja marcada por constância, por fé inabalável, por esperança que não se apaga. Que cada deserto se torne testemunho, cada espera se torne milagre, cada raiz profunda se torne árvore frutífera para a glória de Deus. E eu declaro em nome de Jesus, a sua vida não será marcada pela instabilidade, mas pela firmeza. Você não será lembrado pelas quedas, mas pelos frutos. Você não será conhecido pelo desânimo, mas pela perseverança. Porque quem confia no Senhor floresce, quem espera no Senhor colhe, quem permanece no Senhor prospera. Amado irmão, amada irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários uma palavra de fé. Eu permanecerei firme como árvore plantada junto às águas. Essa declaração é uma semente espiritual.
Ela ativa a fé, reforça a esperança e testemunha diante do céu e da terra que você não desistirá. E não saia deste vídeo sem compartilhar esta mensagem com alguém que você ama. Talvez essa pessoa também esteja atravessando o deserto, vivendo a escassez, lutando contra o desânimo. O Senhor pode usar você como canal de esperança. Inscreva-se neste canal, ative o sininho, deixe o seu like. Não apenas como gesto de apoio, mas como ato de fé para que esta palavra alcance ainda mais vidas. Cada gesto seu ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho, a multiplicar testemunhos e a fortalecer corações. Receba esta verdade. Você não está sozinho. O Espírito Santo caminha com você. Ele é o socorro no deserto, a provisão na escassez, a força na espera e a raiz, que sustenta até o fruto chegar. Persevere, porque a vitória já está sendo escrita pelo dedo de Deus. Amém.